Olá pessoal, como é que vocês estão? Caramba, estamos chegando no final de mais um livro aqui do Ministério Integre. Esse tempo tão especial que de sábado de manhã sai esse vídeo com um pequeno devocional. Na verdade, é mais um bate-papo sobre algum livro que a gente está lendo. E o livro dessa vez foi Uma Igreja Chamada Tove. Um livro muito incrível que eu tenho certeza que você que acompanhou aqui o nosso bate-papo foi extremamente edificado e a gente quer falar um pouquinho sobre como nós, jovens aqui da IBNU, como nós entendemos esse livro e como esse livro mudou perspectivas na nossa vida. Então, eu sou o Dilean, eu sou o pastor dos jovens aqui da IBNU e eu tô junto aqui com a Carol, com o Dani e com a Débora e eu quero apresentar ele um pouquinho para vocês. Tudo bom, Carol? Tudo bom, Dilean? Bom estar aqui com vocês, bom estar aqui nesse bate-papo, encerrando mais um livro. Isso é muito bom, esse livro me mudou muitas coisas, né, na minha perspectiva. Eu gostei muito de ter lido em conjunto e vamos para mais uma conversa. Qual a sua profissão? Eu sou comissária de voo, estou por aí, pelos ares do Brasil. Ó, você fica ligado, quando você pegar um voo, fica ali, cadê a Corre, Carol, né? Tá bom? Bom, corre comigo. e tá também aqui com a gente a Débora. Tudo bom contigo, Débora? Oi, tudo bom, gente? Estou muito feliz, estou muito grata por estar com vocês, de poder também estar comentando sobre esse livro, de estar lendo em conjunto, foi uma bênção. E você, qual é a sua profissão? Eu trabalho com animação voltado para publicidade. Pessoal, e o Dani também tá com a gente. E aí, Dani, você tá legal? Tudo bom, pessoal? Que bom estar aqui com vocês mais uma vez para um bate-papo. Eu sou advogado e é um prazer, é uma bênção enorme a gente poder ler esses livros juntos, principalmente porque quando a gente vai lendo junto assim, a gente vai prestando muito mais atenção, eu acho que nos aspectos aquilo que a gente lê acaba se tornando muito mais vivo para a gente porque a gente está junto nessa leitura, né? Então, gosto muito desse tipo de dinâmica que a gente faz aqui. Muito legal. E você vê que o Dani chega, já é advogado, ó, tá de camiseta com gola, né? Já tem toda essa outra realidade, né? Todo na beca. Todo na beca, né? É diferente. Daqui a pouco ele fala, eu protesto aqui, né? Mas vamos lá, pessoal. O livro que a gente leu para vocês é um livro que é dividido em duas partes. A primeira deles, ele fala sobre a formação e até mesmo a deformação de uma cultura dentro da igreja. E é claro que igreja formada por pessoas vai ter problemas. E claro, essa igreja também está inserida num contexto. E esse contexto tem influências que muitas vezes entram. Influências às vezes neutras, às vezes positivas, mas também às vezes negativas. E a segunda parte do livro fala sobre aquilo que ele vai chamar de círculo de Tove. Tove é essa palavra para bondade, ou seja, esse círculo, ou a igreja adquirindo uma cultura de bondade, de olhar para as pessoas, de expressar a graça de Deus, o amor de Deus no lugar onde ela está. E aí, o que a gente viu dentro dessa questão do círculo Tove? Nós vimos que um círculo Tove envolve ser uma igreja que tem empatia, graça, uma igreja que prioriza as pessoas, uma igreja que fala a verdade, que é verdadeira, uma igreja que promove e exerce a justiça, que serve as pessoas e claro que também tudo isso é porque ela é uma igreja que tem caminhado para ser cada dia mais semelhante a Cristo. Tudo isso faz parte dos vídeos que nós trabalhamos hoje. Ou hoje não, trabalhamos ao longo dos vídeos que foram lançados aí nesses últimos, sei lá, 13 vídeos que saíram aqui no Ministério Integre. E aí eu queria perguntar para vocês hoje aqui, Carol, Dani, Débora, qual desses aspectos de uma igreja Tove mais mexeu com você? Olha, se eu puder começar. Pode. Lendo assim a primeira parte, dá até um pouquinho de tristeza, né, de algumas situações. E o que eu achei interessante é que o livro, de maneira muito prática, ele dá diversos antídotos, né, contra a cultura tóxica, que foi esses que você falou agora. E um que me chamou muita atenção é a questão da verdade, de falar a verdade, de não ficar escondendo situações, ou não ser conivente com mentira, ou não. Isso combate de cara já, isso combate culturas tóxicas. Então, eu
Eu até, é muito engraçado, porque no meu dia a dia eu tenho dificuldade de inventar coisas ou de florear situações. Está escrito na minha cara que eu estou inventando alguma coisa, que eu estou dizendo um negócio que não é real. Então, falar a verdade, a questão de expor a situação e de ser verdadeiro, né? De combater a toxicidade de pessoas e de culturas com a verdade. Eu achei isso, assim, isso foi muito impactante para mim. Isso foi muito... E eu acho legal isso aí, porque é claro que a gente não tá tirando o lúdico, né? Essa questão de você sonhar ou de você tudo, mas o problema é quando você insere realmente uma mentira e passa a viver a mentira. E aí é que a coisa complica, porque é a mentira no seu relacionamento com Deus, a mentira com o relacionamento com o próximo, e faz o próximo, inclusive, você vive tanto uma mentira que você se torna uma mentira, e é isso que você apresenta para as pessoas, né? É um emaranhado de coisas que parece que você não consegue sair daquilo, né? Exato. Eu achei muito legal essa coisa da verdade. Eu achei muito legal essa coisa da verdade também, mas tem um assunto no livro que me chama muito a atenção, que talvez não seja nem um assunto assim que é pontuado exatamente em um capítulo, mas ele permeia principalmente essa segunda parte do livro, que é a questão da gente prestar muita atenção no ambiente que a gente está, no ambiente de igreja principalmente, que é o foco do livro, né? Mas da gente prestar atenção e observar os sinais de uma cultura tóxica. Porque o grande problema de uma cultura tóxica dentro de uma igreja é que ela acaba passando despercebida, ela vai entrando nas vidas das pessoas, e as pessoas, quando elas se dão conta, né, elas estão tão dentro disso que fica difícil até delas verem os seus próprios erros, delas admitirem aquelas coisas que elas estão erradas, né? E aí, também não só da gente prestar atenção no ambiente, mas da gente prestar atenção em nós mesmos. O quanto nós estamos contribuindo para que a igreja em que nós estamos, para que a comunidade em que nós participamos, seja uma comunidade saudável, mas principalmente, como o Dileão falou aí, até na primeira fala, né? Uma comunidade de pessoas que querem ser semelhantes a Jesus. Então, eu diria que esse aspecto do livro, que não é, de novo, né, não é um aspecto pontual de um capítulo, mas ele permeia vários capítulos, é algo que me chama muita atenção. Como é importante a gente prestar atenção no ambiente e em nós mesmos, em como que a coisa está acontecendo dentro da gente, se é que a gente está contribuindo para um ambiente tóxico ou para um ambiente saudável, né? Muito importante a gente prestar atenção nisso. É ser capaz de discernir o ambiente, né? Um discernimento, assim, acho que até espiritual, né? Eu acho que, assim, para mim, vou falar algo mais pessoal, né? O que chamou muita atenção foi a questão do servir. Eu sou uma pessoa mais tímida, né? Mais introvertida, e eu sempre fui muito na minha, de querer ficar sozinha, né? Geralmente quem gosta de desenhar, eu trabalho com desenho, né, na área de animação, geralmente é mais se gosta mais de se isolar, assim. E é uma coisa assim que eu senti, sabe, de Deus me desafiar mais, é de estar mais com as pessoas, de buscar servir mais e de fazer que nem Cristo, né, dar a vida pelo próximo, né, dar a vida pelas pessoas. E para mim é muito difícil isso, assim. Então, tipo, foi um capítulo que mexeu muito comigo, né, porque nessa de querer servir, né, de buscar participar mais, você também acaba querendo ser um pouco visto, assim, pelas pessoas, né? Então, acho que esse capítulo fala muito, assim, para a gente discernir o que está no nosso coração, né? Qual é a real intenção da gente estar fazendo aquilo, né? A gente está fazendo aquilo por amor às pessoas ou para ser visto, falar, aquela pessoa serve a Deus. Então, foi um capítulo bem desafiador para mim, né? Porque a gente às vezes não se dá conta, mas a gente está fazendo algo para, por exemplo, um trabalho social, para a gente se sentir bem com nós mesmos, assim, para a gente chegar lá e postar nos stories, para o pessoal comentar, elogiar, né? Mas aí a gente não está fazendo aquilo por amor ao próximo, para que o próximo receba do amor de Deus, né? Então, acho que isso foi algo que me impactou bastante e me fez
a rever, assim, o que eu estou colocando em primeiro lugar, né? Qual que é a minha verdadeira motivação. E é isso. Isso que você falou foi muito interessante, porque aí puxa também um capítulo que eu achei interessante, que é a priorização das pessoas. E aí você falando dessa questão de servir, eu sou uma pessoa também muito motivada por tarefas. Então, meu pai é militar, então aqui em casa é missão dada, missão cumprida. Eu sei, né? Se eu tenho uma coisa para fazer, eu vou fazer da maneira mais correta que eu puder e tal, tal. Mas às vezes eu esqueço que tem pessoas envolvidas no processo, né? Então, na comunidade, isso é primordial. E esse capítulo também, isso que você falou de servir, de fazer, né, as coisas para o reino, isso envolve pessoas e a gente precisa lidar com pessoas. Nossa, e aí todos os capítulos vêm puxando, né? Porque a gente precisa da empatia, a gente precisa entender o que o próximo está precisando, e o livro também fala sobre isso, que o nosso exemplo maior é Jesus Cristo. Então, fazer como ele fazia, não focar na tarefa, naquilo que você precisa desempenhar, mas quais são as pessoas envolvidas nesse processo? Quem está ali diante de mim? Né? Como que é aquela pessoa? Quais são as dificuldades pelas quais as pessoas já passaram? Então, se interessar pela história das pessoas, né? E isso é muito, muito interessante. Esse livro também me despertou muito para isso. E é legal porque, na verdade, o último capítulo, né, que saiu sábado passado, é o de semelhança a Cristo. Mas eu confesso agora, não vou fazer uma crítica, né, aos autores, mas, de certa forma, se você pegar empatia, graça, priorizar pessoas, veracidade, todos eles são você ser semelhante a Cristo, é você fazer como Cristo fez. Então, eu não escrevi o livro e nunca escrevi nenhum, então, mas eu colocaria ele como primeiro. Você, como semelhante a Cristo, agora vai ter empatia, agora você vai fazer essas coisas todas, né? E às vezes o óbvio tem que ser dito, né, Juliana? Às vezes a gente exatamente, exatamente. Porque eu acho que esse é o ponto agora, colocando para mim, porque uma das coisas que, sem sombra de dúvida, a gente vai pensar bom, se precisou escrever um livro como esse, como a Carol tá falando, se esse óbvio precisa ser dito, é porque nós temos visto que tem igrejas que estão se tornando cada vez mais distantes. Igreja aqui é a pessoa. Não estou aqui falando de nenhuma organização, instituição, estou falando de pessoas. Pessoas que, em vez de serem semelhantes a Jesus, elas têm sido semelhantes a outras coisas que a gente que tem à disposição, vamos dizer assim, né? E eu creio que exatamente essa distância de Jesus é que tem tornado as igrejas, por exemplo, frias em relação ao seu amor ao próximo, utilitárias em relação à questão do servir. Né? Então, como a Débora colocou, eu vou lá fazer o serviço, contanto que eu possa tirar uma foto para pôr no meu Instagram. Se eu não colocar foto no meu Instagram, então aí eu não vou ajudar ninguém também, né? Então, eu creio que isso tem... E talvez eu queria até ouvir um pouco de vocês aí. Olhando esses tópicos que foram colocados, da empatia, da graça, de priorizar pessoas, o que vocês têm visto que as igrejas mais têm se afastado daquilo que seria uma igreja Tove? Olha, eu acho que é interessante essa questão que até a Carol estava falando agora, é a minha percepção daquilo que falta mais nas igrejas, e como você falou, Dilian, como pessoas, né? Porque a igreja é formada por pessoas. Eu acho que essa questão de você se relacionar e identificar, principalmente que o evangelho, ele diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Então, é o resumo do mandamento, né? A palavra-chave disso tudo é relacionamento. Então, é aquela coisa. Uma grande crítica que o livro vai fazer a esse sistema tóxico, a esse sistema que prejudica tanto a espiritualidade, é a transformação da igreja numa instituição humana, ou tratar a igreja, se comportar dentro de uma igreja como se ela fosse uma instituição humana que está fornecendo um produto, um serviço. Imagina uma grande empresa, né? E até os autores eles falam bastante sobre isso, da questão de você se colocar, talvez, às vezes, num culto, você está lá numa celebração, num culto, alguma coisa, e você está ali só avaliando se o músico tocou direitinho, se a música, o grupo de louvor está tocando músicas teologicamente ok, se a palavra está sendo pregada por um bom pregador, esse tipo de coisa. Então, torna-se tudo uma grande avaliação,
e aí você se relaciona com a igreja como se ela fosse uma empresa. E o ponto-chave que eu acho que falta muito nas igrejas é esse, de você enxergar a igreja como um local onde você vai florescer os seus relacionamentos, onde você vai se relacionar com o próximo, você vai se doar para o próximo num relacionamento, né? Eu achei legal um relato que eles contam no livro de como eles sabem o que se passa na vida de algumas pessoas da igreja. Tem um momento lá que eles começam a contar, fulana é viúva, fulana tem um filho assim, assim, assado. Então, quer dizer, eles conhecem a vida do próximo. E aí eu comecei a me fazer essa pergunta. O quanto eu conheço do próximo que senta do meu lado no banco no domingo de manhã, né? O quanto eu conheço do meu próximo, eu preciso me relacionar com essas pessoas, né? Afinal, nós passaremos a eternidade nos relacionando com Deus, né? Então, esse é o ponto que me chama a atenção aí nessa questão em particular. É isso aí. Muito é isso. interessante, Dani, isso que você falou, porque em vários aspectos também do livro, ele chama atenção para a nossa responsabilidade, né? Muitas vezes a gente transfere a responsabilidade para o líder. Então, o outro é responsável. Ou então, se existe uma cultura tóxica na nossa igreja, o líder é responsável por exterminar isso. Ou se existe uma cultura toda, então o líder é que tem que implantar. A gente está sempre terceirizando, né, a responsabilidade. Então, a comunidade, a igreja somos nós. Então, se eu identifico uma cultura tóxica, como o livro ajuda a gente a identificar, eu sou responsável por começar a disseminar uma cultura Tov. Então, eu não tenho que ficar esperando, né, alguém, o outro, o líder, fazer alguma coisa, né? Da mesma maneira, disseminar a cultura Tov também é isso, né? Eu gosto dessa ideia da que a gente está batendo papo, porque, inclusive, nós chamamos o nosso momento juntos de celebração. Porque celebrar envolve exatamente essa ideia de um coletivo e de que vocês estão alegres, né? Que vocês Festejar estão junto, né? festejando juntos. E essa proposta, essa mudança, até essa terminologia, ela envolve essa ideia de que você está então celebrando com alguém do teu lado, você está festejando com essa pessoa, né? Exatamente para tirar aquela perspectiva de que o que eu estou indo fazer? Hoje é o domingo, o dia de ir sabe, eu vou lá, eu sento naquele ambiente, cada um senta no seu lugarzinho, escuta aquilo que tem para ouvir, canta a musiquinha que estão cantando lá para cantar junto, depois eu levanto e vou embora para minha casa. Não, eu tô festejando com os meus amigos, com os meus queridos, com as pessoas do meu lado. E isso envolve, então, que eu começo a ter esse relacionamento gostoso com elas, né? E isso é bastante importante pra gente lembrar, porque faz parte de toda essa mudança de estrutura que a gente tem. Não, eu fiquei pensando também no que o Dani falou, né, de que a igreja muitas vezes virou uma empresa, né, e ficou muito impessoal as coisas. Eu acho que depois da pandemia, com a pandemia e depois da pandemia, isso se agravou um pouco mais, né, porque durante a pandemia o pessoal ficou tudo em casa, né, e passou a acompanhar tudo online, e depois disso, muita gente acabou não voltando para os cultos presenciais, né? E acaba só assistindo o culto. Acha que ir à igreja é, na verdade, assistir culto. E aquela parte do relacionamento acaba se perdendo muito, assim. É isso aí. É verdade. Faz falta. Bom, e aí, então, a gente está falando aqui da nossa igreja agora, mais especificamente, né, da IBNU. Como que vocês veem a IBNU nessa relação do caminho Tov, dessa proposta aí de uma cultura Tov dentro da igreja? Eu tô na IBNU, foi desde a pandemia. Na pandemia que eu já acompanhava o Sai há um tempo, mas na pandemia eu resolvi realmente me envolver. E o que me atrai muito é a priorização do ensino bíblico, porque é o nosso referencial. De onde a gente vai tirar o exemplo e de onde a gente vai tirar o modelo que é Jesus Cristo. Está na Bíblia, está escrito, a gente tem que estudar isso. É isso que a gente tem que ver, que a gente tem que ler, que a gente tem que beber, essa é a fonte. Então, quando a IBNU, o Saião principalmente, né, eles levam a gente a entender
o texto, estudar e de maneira bem leve, né? A gente vê até nas mensagens do Sayão, cada título, um mais legal do que o outro, né? Então, a maneira dele explicar e colocar o texto é muito simples e é muito leve e faz com que a gente compreenda o contexto e tudo o que está acontecendo. E a partir disso, aí a gente tem a responsabilidade de se tornar isso, né? Como Jesus foi. E a IBNU tem diversos meios, né? Diversos ministérios, diversos lugares onde a gente pode se envolver e se tornar isso que Jesus ensina para a gente que a gente deve ser. Né? Então, a gente tem diversas maneiras de demonstrar a bondade, de falar a verdade, de servir ao próximo. Isso a gente tem um monte de jeitos de se envolver e de se relacionar, porque a IBNU incentiva isso. E, primeiramente, ensinando para a gente como foi que Jesus fez. Eu tenho uma questão na IBNU que eu acho que é muito interessante a gente ressaltar aqui, e que eu sempre, inclusive, converso sobre isso com o Dilean. O quanto a gente aproveita muito o tempo que a gente passa com os jovens, que a gente faz atividades, muitas vezes até algumas atividades missionárias, o quanto essas atividades, elas são importantes, não só para a gente ir lá e, como a Carol falou, né, fazer o que Jesus nos ensina e tudo mais, mas como a integração entre os jovens, ela funciona tão bem. Eu gosto muito disso, porque quando a gente está junto, fazendo algo para Deus, ajudando as pessoas, ou, enfim, servindo de alguma forma, como isso nos aproxima do próximo que a gente está ajudando e nos aproxima uns dos outros como grupo de jovens, como Integre, né? Esse é um ponto que eu acho muito legal, porque a gente caminha junto, como bem disse o autor no livro, né, de você caminhar junto para você se tornar semelhante a Jesus. Então, esse é um ponto que toca muito no meu coração, é algo que me deixa muito feliz. Eu não estou há tanto tempo na igreja, né? Eu entrei no começo do ano, assim, e eu sempre frequentei igreja menor, né? Bem pequena mesmo. Então, quando eu mudei para a IBNU, a princípio eu fiquei... Eu tomei um choque, assim, né? Porque é muita gente, assim, muito diferente, assim. Acho que a liturgia também era bem diferente do que eu estava acostumada. E aí, no começo, eu confesso que eu estava um pouquinho perdida, assim, mas depois, com o tempo, o pessoal já foi integrando, assim, já me colocaram no grupo, já me mostraram, né, onde que eu poderia estar ajudando, estar servindo também. Eu achei isso muito legal, essa parte do acolhimento, né? E eu vejo que faz toda a diferença você ter grupos menores, assim, para poder conhecer as pessoas, né? Porque se eu tentar conhecer todo mundo lá só pela celebração, não dá muito certo. Assim. Então, eu achei muito legal também isso que o Dani falou das atividades dos jovens, né, de estar servindo lá na comunidade, a viagem missionária. Eu cheguei a participar, né, dessa última viagem com o pessoal e, assim, foi muito bom não somente conhecer o pessoal lá, né, que a gente foi lá para Cananéia, mas conhecer o pessoal, os jovens e o pessoal que foi junto também, né, porque a gente acabou estreitando mais os laços, assim. Então, eu acho que foi uma experiência muito boa, assim. Eu vejo isso bem forte na IBNU. Essa cultura TOV. Primeiro, a cultura de amar a Deus, de amar o próximo, de buscar que cada membro da igreja seja semelhante a Jesus em suas ações, em suas falas, no seu modo de pensar. E como isso vai realmente entrando no DNA de cada pessoa, né? Você vê essa ideia. Eu vou dar até um testemunho bem pessoal. Semana passada eu mandei uma mensagem para uma pessoa pedindo uma ajuda sobre algo e depois eu respondi para ela: olha, sabe que você estava pensando isso aqui e aquilo que você recebeu foi tipo.
eu falei, eu não tenho nem como agradecer, porque não tem palavras para isso. Porque o que eu recebi de amor, de carinho, né, de expressão, de cuidado para comigo, quando eu pedi uma coisa simples, foi muito grande. E é isso que eu vejo na IBNU. Pessoal preocupado de, peraí, o que eu vou fazer esse sábado? Eu vou me envolver com um projeto que tem aqui, eu vou fazer um monte de outras coisas, porque o pessoal está envolvido com pessoas. É uma igreja que ama pessoas, é uma igreja que realmente cuida de gente. Isso é especial. A gente vê, por exemplo, pessoas viajando para outros estados para ir ver alguém que ficou doente, ficou internado lá, né, dona Carol? Então, assim, aproveitando da sua própria, do seu trabalho, dessa situação que tem essa facilidade com isso, e abençoando gente, cuidando de pessoas. Isso, para mim, é esse exemplo tão grande da IBNU como Igreja Tov. É claro que você tem a liderança, você tem os pastores, mas o ensino verdadeiro foi ensinado de forma que alcançou o coração das pessoas. E a igreja é Tov porque não são os líderes que são Tov, mas porque a igreja é Tov, porque a igreja está preocupada com isso. Eu gostei muito disso que você falou, Dilema, porque eu acho que tem uma coisa, né? Porque quando a gente percebe lá no livro, quando ele está falando da cultura tóxica, a cultura tóxica ela tem sintomas, e são sintomas muito fortes. E na IBNU, a gente vê justamente esse sintoma de que existe uma cultura TOV, porque uma coisa que me chama a atenção, existe projetos missionários dentro da IBNU para todos os gostos, idades e, enfim, para todo tipo de gente. Você tem ali projetos e as pessoas se envolvem, sempre tem alguma coisa que precisa de ajuda e que você consegue ajudar, né? Então, e as pessoas, elas estão sempre muito dispostas. Eu acho que isso mostra pra gente muito da cultura da igreja, do coração das pessoas da igreja, como está envolvido, como tem amor, como de fato tem esse desejo de estar junto e de ajudar, né? Eu acho que isso é muito importante. Bom, pessoal, a gente tá aqui, o bate-papo tá bom, é gostoso, mas já deu aqui quase 30 minutos de bate-papo. O povo fala, hein? Então, mas isso é bom, né? Isso é bom. E, é claro, a gente quer convidar você que, de repente, está assistindo esse vídeo a conhecer um pouco mais da IBNU, do Ministério Integre, que é esse Ministério de Jovens. Nós temos já outros planos, inclusive uma nova viagem missionária para o semestre que vem. Quem sabe você vem fazer parte com a gente, como a Débora aí foi a primeira dela, quem sabe vai ser a sua. E, claro, conhecer um pouco mais a gente e fazer parte de uma igreja que tem sido uma cultura Tov no nosso, aqui no mundo, né? Aqui na nossa região. É claro, porque a gente quer que você seja uma igreja Tov. Então, vamos para o nosso encerramento aqui. Deixar fazer um rodopio aqui. Carol, Débora, depois o Dani, dando o seu tchau para vocês. E assim a gente encerra o nosso vídeo. Carol? Gente, sempre uma alegria muito grande estar junto e exatamente fazendo isso, servindo uns aos outros, a gente se ajudando, a gente saber que pode contar com, né, mandar uma mensagem e que eu esteja à disposição. E isso é muito legal, isso é muito precioso. E você que está aí assistindo a gente, vem fazer parte, vale a pena seguir a Jesus e amar uns aos outros como ele nos ensinou. Tá bom. Tchau, galera. Foi muito bom estar com vocês. Eu acho que um desafio que fica para a gente aqui é conhecer mais esse Deus, né? Buscar conhecer mais a Jesus, se parecer mais com Ele. E conhecer Ele não somente como um conceito teológico, mas pela revelação de Deus, poder viver com Ele, adorar Ele, buscar Ele todos os dias, buscar conhecer a face dEle. Né? E acho que isso é um grande desafio que fica para cada um de nós, como igreja também. Bom, pessoal, vou me despedindo aqui. Foi um prazer estar com vocês. É sempre muito gostoso esse bate-papo, que a gente comenta aí sobre alguns aspectos aí do livro, como o livro atingiu a nossa vida. E fica aqui também o meu convite para que você se envolva com a IBNU.
e faça parte de um bate-papo como esse, que a gente possa estar conversando aí, aprendendo junto e caminhando junto para a gente se tornar cada vez mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso, que Deus abençoe aí a vida de todos vocês. É isso aí. Valeu, galera. Ó, Valeu. sábado que vem tem Abraço. novo vídeo com um novo, vamos dizer assim, um novo formato do nosso tempo de bate-papo aqui. Então, você não pode perder, porque eu tenho certeza que vai ser muito legal. E é claro, siga a gente aí nas nossas redes sociais, dá um like aí no vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Amanhã, às 9h30, tem a nossa celebração online. E se você é daqui da região, se você está aqui por São Paulo, quem sabe, vem fazer uma visita pra gente, vem conhecer a gente pessoalmente. O Dani tá até disposto, falou que amanhã, se você for, ele dá um autógrafo para você. Tá bom, galera? Vai um grande arrumado, abraço. Dani, vai